Ô, Vés, o pessoal vai mandando o superchat aqui. O Jorge Igor, vai. Vou mandar pro Jorge. Vale a pena comprar essa briga, essa alfinetada junto com o Mbappé aí? Eu fiquei pensando sobre isso, até gravei vídeo ontem. Eu acho que para chegar ao ponto de tornar isso público, talvez o Luiz Henrique já tenha visto que internamente as possibilidades de resolver isso na conversa se esgotaram, porque eu não quero crer que antes de levar isso ao Mbappé, no cara a cara, pô, Mbappé, preciso que você dê mais aqui sem a bola, preciso que você recomponha, preciso que você volte. Eu quero acreditar que essa conversa já aconteceu. E aí não surtiu o efeito. Eu narrei na terça-feira o Milan e PSG e o desempenho do Mbappé foi um desempenho apagado. O Mbappé acomodado ali pelo lado esquerdo, voltando pouco, não recompondo. E o Dembélé do outro lado chamando a responsa, mandando bola no travessão, voltando para dar bote e tal. E talvez um pouco disso o Luiz Henrique tenha enxergado no jogo de ontem também. Então acho que é uma briga complicada. Acho que o Luiz Henrique, como treinador, ele tem que mexer com quem não está rendendo. E mexer com o Mbappé não é fácil, mas é obrigação do treinador extrair o máximo de cada jogador. Agora, levar isso publicamente tem reflexos, tá? Independentemente se a gente achar correto ou não, a gente sabe que isso, ainda mais em se tratando do Mbappé, tem desdobramentos. Deve ter, vamos aguardar. Ô, Vés, quero te ouvir. Pô, o cara mais chato do mundo, pô. O Mbappé é o cara mais chato do mundo. Então, do mundo. Eu até... Então você concorda que é o mais chato do mundo. A gente pode subir, VSR, SBT, 2 pontos. É o mais chato do mundo. Não tenho esses elementos pra dizer. Você acha que de repente ele é uma pessoa legal? Você conhece aí. Você gostaria de ser amigo dele, Tem de por aí repente? gente chata, né? Isso é um bom tema pro de Sola 10, os mais chatos da história. Exatamente. Do Você gostaria futebol de ser e amigo fora. dele pra gente... De quem? Do Mbappé? Não, do Mbappé. Não te apetece, não né? Me apetece, Então ele é o mais chato do aliás, mundo, vai. amigos eu tenho pouquíssimos, e bem escolhidos. Tipo, aqui, então no caso, Esse estúdio um só. É melhor deixar. Melhor evitar, né? Melhor, Tá bom, então. Fazer igual o Luiz Henrique, não vou ganhar nada falando isso publicamente. Você acha que você não vai ganhar nada? Assim, eu fui olhar pra ver exatamente qual foi a pergunta, e quando a Clara traz, é muito boa a questão da pergunta. Porque se a pergunta fosse, Luiz Henrique, o Mbappé meteu 3 gols, mas na minha opinião, vamos supor, eu tô entrevistando o Luiz Henrique. Ali. Eu chego e falo assim, ó, Luiz Henrique, Vitor Sérgio da TNT, tudo bem, ó, o Mbappé meteu 3 gols hoje, mas na minha opinião ele não jogou bem. O que você acha? Ele vai responder, olha, ídolo, o que mais? É diferente. Você já deu gancho pro cara, Eu já né? dei um gancho, ele vai falar, realmente, acho que ele fez 3 gols, mas podia ter ido melhor. A pergunta não foi essa, a pergunta foi uma levantada de vôlei. Pô, muito bom ter um cara que faz 3 gols como o Mbappé, eu imagino que o cara que perguntou deve ter arregalado o olho quando vê a resposta. Porque a pergunta foi o que a gente chama de de levantada de bola. Meio que assim, foi a TV do clube que fez essa pergunta, né? Quase isso. O cara jogando assim, sabe? O levantador, Ricardinho, levantando a bola na ponta pra você. E ele vê assim, então, de fato, eu entendo que possa ser uma chacoalhada, mas o Luiz Henrique tomou conscientemente a decisão de externar isso, né? Corajosa, né? Que, aliás, eu concordo plenamente com ele, principalmente nos jogos que o PSG está perdendo. Nos 2 que a gente fez na Champions aqui, a paulada que tomou do Newcastle e a derrota para o Milan, o Mbappé se portou como se ele fosse mais um no time. E ele não é mais um no time. Ele não é mais um no time. Ele é o dono do time. Ele é o dono do time. Em campo, ele que manda. Então, quando o time tá ferrado, ele tem que aparecer, ele tem que jogar, ele tem que se dedicar, até para dar exemplo. Primeiro, por causa da qualidade dele, que é muito melhor do que todos os outros. E segundo, para dar exemplo. Então, assim, eu acho que o Luiz Henrique foi muito corajoso, mas nada de novidade, tá? O Luiz Henrique compra essas brigas. O problema é que a coragem e a burrice, às vezes, elas são... Tudo bem. Mas, Mas é que o Luiz Henrique compra essas brigas. A gente lembra, eu estava, por um acaso, foi um jogo que a gente foi fazer na Europa, e eu estava na entrevista coletiva quando ele falou do abracadabra. O cara perguntou, pô, você treina o Messi, o Suárez e o Neymar. Como é que eles funcionam tão bem? Aí ele falou, é muito fácil, eu entro no vestiário e falo abracadabra e a mágica acontece. Pô, então tipo assim, e a resposta foi essa. Bravo. A resposta foi essa, Bravo. Seguiu a vida. Próxima pergunta. Então assim, ele é o que ele fez com a imprensa de Madrid quando era técnico da imprensa, caindo na porrada abertamente. Ele é técnico que compra essas brigas. Só que aí, meu amigo, não sei, né, como é que faz tá live. lá. Hã? E faz live.
E faz live, exatamente. Perfeito. Faz live. Fez durante a Copa, É aquele negócio que a gente fala, quem tá no ar muito tempo, mais chance de falar merda. Né? Ó, antes da gente... Nós somos o exemplo. Antes da gente prova com viva. Nós Fragoso, somos o exemplo Só quero disso. te ouvir, ô Simões, porque numa dessa, ele vai criando, mesmo que não tenha sido essa intenção de alfinetar, que o Luiz Henrique foi, pô, emocionado só ali, foi ingênuo, vai. Não, eu acho que... Mas assim, não é... Ingênuo. Não, vamos colocar esse Ingênuo, cenário... irmão. Tá bom, vamos Apaga- colocar apaga esse a cenário. ingenuidade, não Mas tem você não acha que nada tá de começando a ingenuidade. criar entre aspas, personagem problemático? Assim, Você primeiro- acha que o Real Madrid, por exemplo, na próxima janela vai querer trazer um cara que pode causar problema no vestiário? Não, peraí, segundo a cadena C, o Real Madrid, isso é uma reportagem deste fim de semana, o Real Madrid desistiu da Exato. contratação Então, do Mbappé. Mas daí toda hora lá na Espanha também, é toda hora também, né? Ah, É contratou, que, não é contratou... que a cadena C tem uma credibilidade Sim, maior do que os É outros. um órgão ali. importante É. da imprensa. Não, eu acho que assim, primeiro, a importância de ter uma correspondente lá trazendo todo o contexto, né? Porque eu confesso que eu só tinha lido a resposta é isso aí. e tive uma percepção totalmente diferente. Achou com que já era porradaria. Eu achei que acabou, né? Já era. Como é o início do fim aqui, a partir de agora só Pensei que vai acabar. desgraça. Mas com a Clara falando que ele deu uma risadinha, ele foi uma parada mais leve, não foi exatamente uma porrada no Mbappé, pública. Mas é isso, cara. É uma declaração corajosa, que talvez se faça necessária, realmente, o Mbappé, talvez só assim comece a dar respostas que ele imagina dentro de campo. Mas ele mexeu num vespeiro, né? A verdade é essa. Acho que todo mundo que brigou com o Mbappé no PSG não tá mais lá. A mínima rusga que o Messi teve com ele, o Neymar mais do que uma mínima rusga, não estão mais lá. E a saída de Messi e Neymar deu pelo menos a impressão para quem tá de fora de que é o clube do Mbappé. Mas tem um outro ponto aqui que a gente pode pensar também, que é, se o Luiz Henrique, ele entendeu que ele precisa passar essa mensagem, tá? Se ele fala isso depois de, por exemplo, a paulada que o PSG perfeito. tomou no Newcastle, Aí é crise na hora. o peso é outro. Tá crise querendo na botar hora. a culpa da derrota no Mbappé. Exatamente. Tá querendo tirar o Ele dele. esperou um jogo que ganhou com 3 do Mbappé para tirar um pouquinho de peso. Talvez ele tenha sido... Porque se ele fala numa Interessante derrota mesmo. em que o Mbappé não jogou lufas, o peso é outro. Isso eu vou Fala, gostar. putz, o time jogou nada, e o cara não fez nada e o técnico tá reclamando. Agora o cara meteu 3 e tu fala, pô, precisa melhorar. Num clube normal, com um jogador normal, eu acho que seria tá fazendo correto. Fazendo correto. Pô, é o principal jogador, mas deu uma porradinha ali, cara, tudo bem. Agora, a gente tá falando do PSG e do Mbappé. Então, cara, desculpa, o PSG não é um clube sério pra eu achar que isso não vai influenciar e não vai piorar o ambiente e tudo mais, porque a gente já viu isso 200 vezes, com vários técnicos e sempre com grandes jogadores ali. Muitas vezes foi o Neymar, muitas vezes foi o Mbappé, muitas vezes foi o Ibra lá atrás, muitas vezes foi o Cavani. Então é um clube que não é sério. Então se ele tá no City falando do De Bruyne, acho que tudo bem. Acho que não ia acontecer nada. Acho que a gente ia estar aqui tratando com normalidade. Mas então, se o PSG errou nesse sentido de condução de estrelas em alguns momentos, se você Mais um quer... motivo pra ele falar. Então, se você quer Sim, consertar, concordo. tem que começar em algum É isso momento. aí, é isso aí. Eu só não sei se começar com o Exato. Mbappé é a medida Eu acho que ele não fez nada de errado. Só que dentro do PSG, com o Mbappé, eu acho que pode ser o tiro de misericórdia, um tiro de Que jogar no pé nível total. hard, é isso. Ou o começo de uma Ou o nova começo história. de uma mudança.